Vamos ficar de pés agora em reverência à palavra de Deus. O livro de João, o Evangelho, capítulo 13, do versículo 2 ao versículo 17. Vou ler aqui na minha versão, que diz assim, a gente aproveitar o tempo. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está totalmente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo e por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Amém. Fala amém? Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória Mais uma a Deus. vez te damos graças. E agora pela tua palavra, que será específica. Aleluia. Só o Senhor que pode falar no coração. Eu posso falar na mente, eu posso falar para a mente, eu posso apelar para o entendimento, para a compreensão intelectual, mas só o teu Espírito Santo pode falar no coração. Então está a cargo do Senhor a edificação das nossas vidas nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Amados irmãos, como eu disse, é a primeira vez que eu vou falar sobre esse capítulo, uma pregação. Na verdade, eu li também um livro em que o autor tratou sobre esse capítulo, alguma coisa, e eu estou fazendo, retirando algumas coisas, adaptando para a nossa realidade, porque eu achei que nós precisamos aprender muitas coisas, né? Sempre nós precisamos aprender. E então, eu quero começar dizendo para os irmãos o seguinte: enquanto vivermos neste mundo caído, somos sujeitos a muitos reveses na nossa existência. Ainda mais agora, nesses últimos tempos, que está parecendo que estamos nos aproximando no fim do fim, né? Parece que é isso. Somos tomados por sentimentos diversos em relação a expectativas pela forma como as coisas estão se apresentando. Então fica-se aquela pergunta: o que virá depois? O que será depois? Como devemos nos comportar daqui para frente? Como não só como cidadãos, mas como cristãos, qual deve ser a manutenção da nossa postura? Ou se devemos manter a nossa postura? A igreja sempre precisou estar junta
para se edificar mutuamente. Na história da igreja, desde o início da igreja, a Bíblia diz no livro dos Atos que a igreja se reunia diariamente, de segunda a segunda. Eles estavam juntos, comiam juntos, ceavam juntos, oravam juntos, todos os dias. A igreja sempre precisou disso, irmãos, sempre. Mas agora, atual, nesse tempo atual, essa necessidade parece estar gritando. E esse é até o nosso propósito, um propósito da nossa igreja para esse ano ainda. A igreja local, nós temos um propósito até o fim deste ano, fazermos isso aqui. Nos reunirmos mais alguma frequência, não só na igreja, mas na casa dos irmãos, em algum lugar que nós podemos escolher. Vamos estar olhando isso, porque nós precisamos mais do que nunca estar um pouco mais juntos para nos edificarmos, para visualizarmos o quão isso é necessário. Como eu disse, irmãos, eu li esse livro e encontrei um capítulo desse livro falando sobre isso, embora já tinha começado a ouvir sobre isso algumas outras vezes, mas isso vai nos ajudar a entender essa necessidade, e eu quero compartilhar isso com a igreja. Esse episódio aqui é conhecido como o lava-pés, Em algumas Bíblias aí vai aparecer até esse título, o lava-pés dos discípulos. Mas é só João que escreveu isso. De todos os discípulos que estiveram lá, todos estiveram, na verdade, todos os 12 estavam lá, mas só João foi a única pessoa que fez questão de registrar esse acontecimento da intimidade de Jesus com seus discípulos. E é um acontecimento significativo e vai nos ajudar a entender o problema de vivermos nesse mundo. Essa atitude de Jesus tem muito a nos ensinar, embora a minha proposta hoje não seja analisar todo o texto. Nós faremos isso em outras ocasiões. Por ora, eu desejo falar de maneira particular do mandamento que o Senhor deixou aí. Está no verso 14 e 15. Eu queria que lesse aí uma outra pessoa, porque eu queria ir sozinho. Leia o verso 14 e 15, só para a gente relembrar. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, gostareis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aleluia. Jesus está falando. Por enquanto, vou falar sem microfone. Acabou as pilhas. Como não estava aqui as semanas, não foram carregadas. Vamos ter que liga aqui para mim. Eu vou falando aqui. Está me escutando aí no fundo? Então, vamos ali. Jesus está falando que assim como ele fez, vós também deveis fazer. O que é esse lavar os pés uns dos outros? O que significa, irmãos, eu lavar os pés de vocês e vocês lavarem os meus pés? Eu também quero aqui, antes da gente começar, eu quero dizer que eu não tenho intenção de desconsiderar o que outros pregadores falaram sobre esse assunto, mas eu quero chamar a atenção a algo bem particular aqui, e que vejo que é a ênfase do texto: o refrigério mútuo que nós devemos dar uns aos outros. Guarde isso, o ânimo que nós devemos dar uns aos outros. Conforme veremos, é significativo para o Senhor que nós, como seus filhos, aprendamos a ministrar refrigério a nossos irmãos e que eles, por sua vez, também aprendam a ser um meio de refrigério a nós. Então os irmãos entenderam que é isso que nós vamos falar. E o título da mensagem é esse: o refrigério mútuo. Repita aí, por favor. Refrigério mútuo. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa então que eu quero falar
Antes de falar desse refrigério mútuo, que vai ficar por último, a primeira é sobre a sujeira do mundo. Há alguma discussão entre os estudantes da Bíblia e entre os intérpretes da Bíblia sobre a que esse texto se refere. Uns pensam que não serve para nós hoje em dia, ter que lavar os pés uns dos outros, isso era uma coisa cultural. A gente sabe que naquela época as ruas não eram asfaltadas. Na Palestina tinha esse costume mesmo, a chegar na casa de alguém, essa pessoa disponibilizava escravos ou servos para lavar os pés daqueles que chegavam. Outros acham que porque Jesus disse, é um mandamento, isso teria que ser feito literalmente. Eu já li pessoas que falam isso, por que a gente não faz, sendo que Jesus falou que a gente tem que lavar os pés uns dos outros? Já li algumas pessoas falando isso. Outros analisam o texto como a sujeira que os pecados trazem, pois enquanto andamos neste mundo, nossos pés vão se sujando e precisam ser lavados, e por aí vai. De qualquer maneira, podemos afirmar que, quer eu ande descalço ou calçado, à medida em que vou andando, a poeira vai se acumulando em nossos pés. Não é verdade? Isso é algo inevitável. E essa é a proposta que nós temos aqui para a igreja hoje. Essas poeiras são os pecados, sim. E à medida que você anda na rua, tem poeira. Chega em casa, você bate no sapato, né? No chinelo. Você vai lá, lava o seu pé, porque você quer ficar com os seus pés limpos. E isso é algo inevitável. Você andar e não vir poeira, não tem como. Agora é claro, irmão, que se você e eu caímos no chão, e quando estivermos no chão a gente sai rolando na poeira, isso aí não é inevitável, né? Isso é inteiramente errado. Caminhar é algo necessário, porque não tem como a gente deixar de caminhar, ninguém, né? Caminha voando, levitando. A gente tem que caminhar. Mas para chegar a determinado lugar, a gente não precisa ir rolando pelo chão. Vou ali no supermercado, aí você sai rolando. Vou ali na padaria, aí você sai rolando. Não. Isso é errado. A gente pode chegar lá andando. Então, na vida cristã, tropeçar até acontece, cair até acontece, mas chafurdar na poeira, isso é totalmente errado, é totalmente pecaminoso. Para isso se requer arrependimento e necessita do perdão de Deus, porque não é honroso para um cristão que caminha com o Senhor ficar sempre caindo e sempre rolando na poeira do mundo. Você já viu que alguns ainda dão uma desculpa assim, preciso cair de vez em quando para eu aprender? Que mediocridade é essa, irmãos, em que as pessoas chegaram que querem aprender errando, de propósito? Eu já vi gente falando isso. Que isso? Atualmente temos enfrentado essa mediocridade praticamente todos os dias. Encontramos pessoas que, rindo das suas quedas, dizem assim, as quedas têm um valor pedagógico. Elas ainda se exaltam. Não que não tenha, é claro que tudo tem um valor pedagógico, mas procurar queda para esse propósito, aí já ultrapassou a sanidade espiritual, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Aí? De vez em quando vocês falam amém, tá bom? Nós temos de concordar que isso é não só totalmente desnecessário, como totalmente errado. O ponto principal que quero mostrar é com relação à poeira nos pés. Nos pés. Porque, irmãos, enquanto estamos caminhando no mundo, não importando quem somos ou quão cuidadosos possamos ser, é inevitável que os nossos pés se sujem de poeira. Se a gente andasse no ar, isso não aconteceria, mas não é o caso.
Então, durante o nosso caminhar diário no mundo, é inevitável que alguma poeira se apegue aos nossos pés. Mesmo que já tenhamos sido justificados pela fé em Cristo, ainda há sujeiras, né? Que precisam ser constantemente limpas. Amém. Jesus diz a eles isso, e o verso 10: vós já estáis limpos. Amém. Está vendo? A justificação entrou aí. Vós já estáis limpos. O verso 10 é: quem já se banhou não necessita de lavar mais a não ser os pés. Amém. Mas quem já tomou banho, está tomado. Essas duas frases aí no verso 10 nos mostram que do pecado, aí o original, chamado pecado original, a natureza pecaminosa, os discípulos já estavam limpos, já estavam lavados. Então o episódio aqui não está falando desse pecado, dessa natureza pecaminosa. Mas, irmãos, enquanto estamos nesse mundo, estamos nos movimentando no reino de Satanás. A Bíblia diz que ele é o Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. O diabo, o Deus deste século. Ou deste mundo, vai aparecer em outra versão. E é nesse mundo que nós estamos nos movimentando diariamente. E acaba que algo de lá se apega a nós. É uma poeirinha que fica entre nós e o nosso Senhor. Infelizmente não tem como evitar, porque estamos para lá e para cá o dia todo, né? Fazendo as coisas neste mundo, trabalhamos neste mundo, estudamos neste mundo, nos relacionamos com pessoas diversas nesse mundo, algumas que são de Deus, outras não. Visualizamos os prazeres, desejamos eles em alguma medida, sejam eles legítimos ou não. Enfim, tudo neste mundo, mesmo que não seja pecaminoso em si, está manchado pelo pecado. E não tem jeito a gente escolher com quem iremos trabalhar, com quem iremos fazer negócio, com quem iremos estudar. Ah, eu não quero trabalhar com tal pessoa, eu não quero estudar com tal pessoa, eu não quero me relacionar com tal pessoa. Não tem como. Onde você vai se relacionar com todo tipo de gente. No dia a dia é assim, com todo mundo. O mundo é assim. E enquanto estivermos nele, vamos nos relacionar com ele. Só que na medida em que der para fazer isso como cristãos. Claro, em determinado momento algumas coisas são inegociáveis e temos que dizer não a qualquer custo. Mas de modo geral, não dá para fazer isso. Estamos à mercê dos acontecimentos do mundo. Por isso que Jesus diz no verso 10: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Vamos a uns exemplos aqui. A maioria de nós aqui precisa sair para trabalhar. Amanhã é dia. Diga graças a Deus. Irmão, porque se você ficar sem trabalhar, como é que você vai ter o seu dinheiro para sustentar? Deus sustenta todo mundo, né? Em todo tempo. Quando você está sem trabalhar, Deus sustenta. Quando você está trabalhando, Deus sustenta através do seu trabalho. Então amanhã é dia. Que maravilha. Então a maioria de nós precisa sair para trabalhar. Então, um trabalha no escritório, outro na loja, em fábrica, serviços domésticos, né? Outros serviços, não importa, 7, 8 horas por dia ou até mais. Isso é errado e é pecado? Não. Não é errado, não é pecado e é necessário. Mas quando você volta do seu emprego para casa, como você se sente? Não se sente muitas vezes cansado? Algumas vezes desanimado com muita coisa que acontece? Mesmo que você não saia, mas quem trabalha dentro de casa, se por acaso você encontra um irmão na rua, você só cumprimenta com a paz do Senhor, mas na hora de conversar, é fácil começar uma conversa falando das coisas de Deus? Não é.
que você está envolvido ali nas coisas do dia a dia. A conversa gira em torno dos problemas, não estou aguentando aquela empresa mais, das dificuldades, eu não sei como é que eu vou fazer isso, as tentativas de solução, mas das coisas de Deus nós encontramos muita dificuldade de conversar. Esses dias chamei a atenção da igreja aqui, né? Esses meses aí, pastor, talvez 2, 3 meses, uns 3, 4 meses, porque está acontecendo aqui dentro da igreja com muita frequência. Antes de começar o culto, hoje eu subi muito escada, minha coluna está doendo, não estou aguentando mais. Antes do culto começar, a gente vem para a adoração e a gente ficava conversando aqui. Isso. Nós estamos num local apropriado para o culto e para a adoração. Eu já estava me incomodando porque já tinha muito tempo. Eu falei, como é que eu vou falar isso para os irmãos? Mas esse incômodo, eu acredito que foi do Espírito Santo, porque Ele quer que nos esforcemos para prepararmos para o culto, para que sejamos mais abençoados, irmãos. Amém. É claro que você vai pedir oração, ora comigo, porque eu estou passando por isso, isso, isso. Mas a gente, às vezes, gostando, né, de falar o tempo inteiro, Toninho, mas você viu o que aconteceu lá na Índia, viu o que aconteceu no Japão, você viu o que o vice-presidente fez, você viu que isso e aquilo, você viu como é que está a situação. Nós estamos agora na hora do culto e precisamos nos encontrar com o Senhor. Amém. Mas sabe o que provoca isso, irmãos? É a poeira do mundo, a poeirinha dos pés. Às vezes não é pecado, como eu estou dizendo, não é necessariamente uma coisa pecaminosa, mas é que o seu contato com as coisas desta vida depositou sobre você aquela sujeirinha, aquela película de poeira. Não tem como dizer que não, porque, por exemplo, quando estamos assim e vamos ao culto, custamos a entrar na presença do Senhor e ter aquela alegria, né? Tem uns irmãos que estão tão cansados que ele está vendo 2 pastores Chaves, né? Quase que eu entrei na mente dos irmãos e vi 2, 3 de mim. Né? É a sujeirinha desse mundo. Aí parece que vamos pegando tranco. Aí quando o culto está terminando, aí nós estamos entrando, começando a alegrar, começando a sentir a presença do Senhor. Mesmo que durante o dia, antes de você sair do trabalho, você tenha orado, estava ali, saiu alegre, muito feliz, saiu feliz, mas o dia foi passando, foi envolvido pelos cuidados dos seus afazeres, até esqueceu da oração que tinha feito antes de sair. Eu acredito que todos nós aqui já tivemos ou temos essa experiência. Igual o perfume, você vai sair, você passa aquele perfume, você sai todo cheiroso. Quem pega o ônibus aí, né? Todo mundo cheiroso de dia, de manhã e na volta. Tem uns correndo dos outros dentro do ônibus. Porque chega lá para as 11 da manhã, aquele cheiro do perfume não está mais tanto assim, já se esvaiu. Né? Tem um quando volta para casa, você tem que praticamente amarrar os braços dele assim, para que ele não pegue uma coisa do ônibus, porque se quem estiver do lado, né? Ó Senhor, nem ele se aguenta, eu tenho que dar um banho em mim. Também as irmãs trabalhando em casa, estão lá preparando o almoço, tem um negócio lá no fogo, aí o bebê vai lá e chora, aí o telefone toca, o portão, alguém chama lá, né, no portão, e aquela agonia, ela corre para atender, um falha com o outro, o leite que estava lá, antigamente derramava, né, está lá cozinhando no fogo, mais tarde depois conseguiu resolver tudo, ela se senta e praticamente precisa de uma força sobrenatural, né, para entrar na presença de Deus novamente. Depois que ela senta aí, pega ela para fazer uma oração para você ver. Não é fácil. Tem uma coisa ali atrapalhando, entrar na presença de Deus. E não é necessariamente um pecado, mas é o que? A poeirinha dos pés.
A poeirinha que fica ali sendo um obstáculo entre ela e o Senhor, ao ponto dela se sentir suja. Eu não consigo entrar na presença de Deus. Eu não consigo me alegrar na presença de Deus. Se for para fazer uma oração, entrar na presença do Senhor, é uma dificuldade. Então, irmãos, por causa dessa poeirinha, é necessário essa lavagem dos pés. Amém. Irmãos, estão entendendo? Amém. Quantas vezes estamos cansados no dia a dia? Quando vamos orar, não conseguimos sentir nada da presença de Deus. Hoje até temos dificuldade até para orar. Há uns que não querem nem saber disso mais. Olha, se o Senhor for perguntar no dia do juízo a alguns por que não orava, eu não acredito que vai ter coragem de dizer que é ficar cansado. Mas como estamos falando para crentes normais e que oram, não existe essa dificuldade. Mas não existe a dificuldade quando você está... vamos parar um pouquinho aqui para estar com o Senhor. Não tem um down. Parece que você está em outro mundo. Parece que está fora do propósito espiritual de Deus. Você não consegue. Demora para entrar na presença de Deus, para sentir a presença de Deus. Vai ler a palavra, demora uns 10, 15, 20 minutos, meia hora para ter aquela alegre presença do Senhor. Mas, irmãos, veja o contrário. Como é bom quando você está voltando para casa, por exemplo, por acaso, sem querer, encontrou algum irmão na rua, só que esse irmão estava na presença de Deus. Ele acabou de sair da presença de Deus ali, sem nenhuma intenção, vai te cumprimenta, aperta aí a nossa mão, dá um abraço, fala alguma coisa assim, como o Senhor é bom. Ele não sabe de nada como estamos, não sabe o que está acontecendo, mas foi como se tivesse chegado com um espanador e tirado a poeira. Às vezes isso acontece. Amém. Não é verdade? Imediatamente a gente sente aquela restauração da comunhão com Deus. Às vezes vamos a um culto na semana, na hora da igreja, uma reunião de oração, com o espírito pesado por causa dos efeitos das coisas do dia do trabalho, ou do trabalho do dia. Aí um na igreja fala uma coisa, outro fala outra, nada acontece, um até ora, nada acontece, mas de repente alguém lá solta uma palavra, tem uma oração, e ela vem com aquele poder que nos eleva novamente à presença do Senhor. Tem gente que sabe, eu vim aqui e estava doendo a cabeça, o pé, não sei o que, agora até esqueci. Teve uma pessoa que esteve aqui na nossa igreja uma época, ele tinha há muitos anos, antes de aceitar Jesus, problema nos ouvidos. E numa oração ela falou, depois de muitos anos, 5 anos depois tinha acontecido, nunca tinha contado aqui na frente. E falou, não, aí o senhor chamou para ir lá na frente receber a oração, não senti mais não, até hoje, até esqueci. E foi falar isso depois de uns 5 anos que já tinha acontecido. Está vendo como é que Deus faz? Você se sentiu refrigerado. Amém. Amém. Seus pés foram lavados. Amém. Esse foi o refrigério que o trouxe de volta à presença de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, é esse ministério que Deus deseja que cada filho seu faça com o outro. Amém. Por isso que Jesus falou aqui, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Amém. Eu ia pedir para os irmãos falarem assim com o outro, deixa eu lavar seus pés. Fala aí. Agora fala assim, você que falou, fala assim, lava os meus também. Os irmãos estão entendendo aí até agora, meus irmãos? Vamos lá, então. Se estamos andando com o Senhor, não há um só dia que não podemos fazer isso, ser um refrigério para os nossos irmãos, para os irmãos que encontrarmos. Esse é um dos maiores ministérios que existem em igreja. Pode ser um aperto de mão, como a gente deu exemplo,
pode ser uma palavra de encorajamento, dita até sem intenção. Mas se estamos na presença de Deus, descobriremos que muitas vezes servimos de refrigério aos nossos irmãos. Amém. Muitas vezes nem sabemos que estamos servindo a Ele dessa forma. E é até melhor não saber. Mas sabendo ou não, não importa. É bom procurar exercer esse ministério. Descubra a graça de Deus para ajudar o irmão a se revigorar no Senhor. Amém. Às vezes a gente fica imaginando, né? Muitas pessoas, seria bom se a gente pudesse pregar para uma multidão. Eu queria estar num palanque com muitas pessoas, uma igrejinha pequena eu não quero uma igreja grande para eu falar para multidões, né? Quero fazer algo grande para aparecer aí na obra de Deus. Mas você pode fazer a obra de Deus simplesmente sendo um refrigério para o irmão abatido. Amém. Glória a Deus. E saiba, meus queridos irmãos, todos podem fazer isso com todos os irmãos em qualquer lugar. Amém. Na avaliação de Deus isso não tem preço. Você está trabalhando para Ele. Isso é trabalhar também na obra dele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha, como estamos vendo, Jesus disse para todos fazerem isso. Agora uma observação, para fazermos isso, para servirmos alguém assim, precisamos preencher certas condições. Se você realmente estiver andando com Deus, você será usado por Ele para fazer isso. Amém. Mas se não estiver, todos os seus esforços para ajudar o outro não vai dar certo, não vão dar certo. Vai acabar contaminando, sabia? Jamais você vai conseguir lavar os pés dele. Se ele estiver abatido, costuma sair pior. Se ele estiver se sentindo oprimido, você fará com que ele se sinta ainda mais oprimido. Ou seja, ao invés de refrigerá-lo, tudo que você conseguirá fazer é piorar a situação dele. Por isso que temos que estar na presença do Senhor. Amém. Para exercermos esse ministério de forma devida. De todos os mandamentos que Jesus deu aos discípulos, esse aqui, podemos dizer que é o mais dramático. Talvez seja o mais dramático. Em qual sentido? Para os discípulos verem a importância desse mandamento, Jesus próprio fez isso com eles. Jesus próprio foi uma expressão do amor que ele tinha pelos seus discípulos. Ele ali se colocou no lugar de um servo, para fazer os discípulos entenderem o que era exercer um ministério. Amém, Jesus, glória a Deus. Ministério é um trabalho de palco, é servir uns aos outros, muitas vezes, a maioria das vezes, com uma bacia e uma toalha. Amém, Jesus, glória a Deus. Sempre. E agora muito mais, irmãos. Sempre foi assim, mas agora muito mais. Iremos encontrar pessoas que caíram e estão com dificuldade de se levantar, gente que pecou, não está conseguindo enxergar seu pecado, né? Os orgulhosos, né? São assim. Mas a maior necessidade de todas nem é esta, embora isso também deva ser considerado e tratado. A maior necessidade de todo o refrigério dos santos, chamando eles de volta ao normal e ao simples de Deus. Porque fazendo isso pode até evitar essas outras quedas mais fatais, essas quedas maiores, mais profundas. Olha, irmãos, não sei como isso afeta vocês, mas eu gosto muito quando estou com alguma tristeza e recebo uma mensagem de alguém. Claro que a gente nunca fala, né? Uma mensagem lá no WhatsApp, um encontro com alguém que com alguma atitude ou palavra me eleva de novo a alegria com o Senhor. Amém. Eu gosto muito disso. Amém. Nesse sistema assim tão pecaminoso como nós estamos, como é bom encontrar os santos que sempre procuram se limpar no Senhor e depois também chegam para tirar a nossa poeira. Amém. 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 Agradeço a Deus porque conheço algumas pessoas que sempre estão fazendo isso comigo. Amém. Glória a Deus. Entre elas estão os meus pais.
Sabia? Quando nos assentamos lá, eu vou lá pelo menos uma vez por semana, e a gente senta lá, eu aproveito para almoçar, e a gente conversa sem forçar nada, vai conversando sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da Bíblia. Eu saio daquela casa lá renovado, meus irmãos. Amém. Às vezes a conversa gira em torno de repreensão. Um puxão de orelha que deu lá em alguém está servindo para mim. Às vezes um conselho, às vezes o testemunho de vida dele, ou o testemunho de alguém sobre quem nós estamos conversando, mas não importa, o Senhor renova sempre o meu ânimo. Amém. Eu já disse isso para eles uma vez. Mas há outros irmãos aqui também nessa igreja que fazem a mesma coisa comigo. Glória a Deus por suas vidas. Amém. Agradeço a Deus pela vida de cada um. Amém. Mas vamos continuar aqui então. O ministério é para todos. Quem pode então exercer esse ministério? Irmãos amados, esse ministério não é para poucos privilegiados da igreja. O Senhor quer que todos nós exerçamos esse ministério. Amém. Toda hora vamos encontrar alguém com uma poeirinha nos pés, né? Toda vez que sairmos, o que vai acontecer? Também vamos sujar os nossos pés de poeira. Estão entendendo aí, meus queridos? Amém. E não fazemos ideia do impacto negativo disso perante o mundo sem Deus. Sabe por quê? Porque é uma diferença muito grande daquilo que a gente sabe que é pecado e daquilo que a gente acha que não é. Porque quando a gente acha que não é, a gente não se preocupa muito, né? Quem tropeça numa pedra desse tamanho aqui? Ninguém. Você tropeça onde? Aqui que você não está vendo. Quando é pecado, o que a gente faz? A gente olha de um lado para o outro, vê se não tem ninguém olhando, né? Aí sim. Para que ninguém nos veja pecando. Aí depois a gente fica desesperado, vai atrás do perdão. Graças a Deus que a gente consegue. Deus, pela sua misericórdia, nos perdoe. Tem que ir mesmo, tá? Não fica lá caído, prostrado, agora já é. Não. Jesus já resolveu esse problema. Vai lá conversar com ele, né? Já com a poeira, não é bem assim. Poeira é uma coisinha boba. A gente não vê direito. Nem sempre é propriamente um pecado real, como a gente está falando. Aí a gente fica despreocupado. É até prejudicial, porque enquanto não nos importamos, alguém lá do mundo que estava de olho em nós, está vendo? Ué, você não era crente? Você não é um crente? Por isso, irmãos, é bom ter um irmão ou uma irmã perto que exerce esse ministério de nos ajudar a renovar a nossa comunhão com Deus, lavando os nossos pés. Amém. Então, como você e eu podemos fazer isso? Primeiro, eu já disse, temos que estar em comunhão com Deus. Sem nenhum pecado, pelo menos pecado conhecido, né? Porque, claro, se eu estiver com um pecado que eu sei e vivo na prática dele, aquele negócio, aquele trem, né, me incomodando com Deus, eu tenho que resolver com ele. Senão eu não tenho habilitação para exercer esse ministério. Ao invés de ajudar o irmão, eu vou atrapalhar. Ao invés de aliviar o fardo dele, eu vou ser um fardo para ele. Eu já vi, irmão, cada crente dando cada conselho. Teve um dia que eu chamei, falei, o que está acontecendo? O que é isso? Que tipo de conselho é esse? Não entendi. Você é um crente dando um conselho desse? Parece que nunca teve experiência com Deus, parece 20 anos na igreja, 30 anos na igreja e pouco aprendeu. Então, ao invés, se eu for assim, ao invés de lavar os pés dele, vai sujar ainda mais. Eu tento estar em harmonia com Deus para abençoar meus irmãos, lavando os pés dele da poeira desse mundo sujo. Em segundo lugar, irmão, precisamos todos nos lembrar que
que esse refrigério é mútuo, como Jesus disse: deveis lavar os pés uns dos outros. No verso 14. Deveis lavar os pés uns dos outros. Hoje se lava os pés de alguém, amanhã seus pés precisam ser lavados. Muitas vezes o Senhor te usará para refrigerar o irmão, mas Ele também usará outro irmão para te refrigerar. Não existe na igreja um grupo de elite, irmãos refrigeradores. Não. Que nunca precisam ser refrigerados. Não existe. Ninguém pode fazer igual Pedro, né? Ele fala: agora nada mais me contamina, já passei dessa fase. Aí fala, tem coragem de falar: nunca me lavaram os pés. Irmão, não existe uma classe superior de irmãos na igreja. Todos necessitam de refrigerar e serem refrigerados. Não importa se você trabalha numa oficina, no escritório, na cozinha o dia todo, você também precisa ser refrigerado. Seus pés também precisam ser lavados. Mesmo quem trabalha nas coisas da igreja, o mundo está ao nosso redor e nos envolve. Então, de quando em quando, precisaremos do auxílio de algum irmão ou irmã para nos levar de volta ao contato com o nosso Pai Celestial, para sairmos refrigerados e renovados na nossa comunhão com o Senhor. Amém. Eu acho que já deu para entender e nós vamos concluir. Amada igreja, esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Amém. O princípio do funcionamento do corpo de Cristo é esse: refrigerar e ser refrigerado. Quanto mais caminhamos neste mundo, mesmo estando com o Senhor, mais precisaremos dos nossos irmãos. Está vendo aí? Aqui entra de novo a insensatez daqueles que dizem não precisar de igreja. Eu falo dos desigrejados por opção, né? Não precisa de igreja. Não tem desculpa para a sua ignorância nesse aspecto. Olha aí. Nesse ministério de lavar os pés, todo mundo precisa de todo mundo. Não existe ninguém maior ou menor. Minha oração, portanto, é que o Senhor possa me usar para, de vez em quando, pelo menos, eu refrigerar o espírito de algum irmão que esteja se sentindo cansado. E da mesma forma que Ele possa usar alguém de quando em quando para tocar meu espírito abatido e também me refrigerar. Amém. Se após a saída deste irmão perceber que meu cansaço, meu abatimento se foram e que eu fui renovado em Cristo Jesus, significou que a contaminação do mundo foi tirada de mim e o ministério desse irmão ou irmã foi o ministério de Cristo para a minha vida. Amém. Que isso possa acontecer com cada um de nós. Que estejamos abertos para isso. E a partir deste momento, esse texto tem uma nova visão, né? Nos traga uma nova visão. Porque, como eu disse, para mim eu nunca tinha pregado sobre isso. Então, para mim foi muito bom. Que o Senhor possa abençoar a todos nós. A gente vai orar agora. E você vai orar falando sobre isso. Desse refrigério que você quer exercer esse ministério, mas ativamente e passivamente, porque você exerce o ministério, mas você precisa desse ministério também, que alguém faça por você, porque os nossos pés, irmão, sujam mesmo, né? Você dá uma idinha ali, rapaz, na padaria, seja a volta, meu Deus, você vê tanta coisa, você ouve tanta coisa, né? Você vai fazer uma caminhada de 5 minutos, você ouve e vê tanta coisa. Você trabalha em determinado lugar, você ouve e vê tanta coisa. Enquanto a gente ouve e vê, a gente é ser humano normal. Muitas coisas passam na cabeça, nas emoções, movem os nossos sentimentos. Essa poeira aí que a gente precisa de remover. E depois eu queria cantar. Prepara aí, filho. Eu posso ver Jesus em você, em ti, meu irmão. Amém. Tem coragem de cantar ele? Amém.
Vamos orar primeiro? Queria que você colocasse o pé então. Glória a Deus.